Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que aperte o gostei, se inscreva no canal, compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar a segunda parte do bem e o mal das perguntas 638 a 646. Na pergunta 638, parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas, tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo seu semelhante. Poder-se-á dizer que há então infração da lei de Deus? E eles respondem assim: embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. As experiências que nós temos e nas quais nós erramos e cometemos muitas vezes crimes, cometemos erros muito graves, nós vamos passar por eles, muitas vezes não vamos perceber na hora que cometemos esse erro, mas lá na frente, em algum momento, o remorso vai tomando conta de nós, a consciência vai ficando pesada e principalmente ao desencarnarmos, nós percebemos o que fizemos de errado. E ao recolher as consequências daquilo que nós fizemos, na hora da colheita, nós entendemos o que é certo, o que é errado, que aquilo que nós fizemos foi errado, que dói. Quando nós passamos pela situação que nós fizemos o outro sofrer, nós vamos entender finalmente que dói o que nós fizemos ao outro. Dói quando o outro faz pra gente. Então aquilo fica gravado na nossa consciência. Então nós finalmente entendemos o que é certo, o que é errado. E com certeza nós vamos nos esforçar para não cometer os mesmos erros. É assim que se dá o aprendizado humano. Na pergunta 639, não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais nesse caso os mais culpados? Algumas pessoas se veem em determinadas posições que parece que o forçam a fazer o mal. O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Às vezes, as pessoas são forçadas a cometer determinados delitos e que ela não se vê com coragem de não cometer, mas forçados por terceiros. Então, esses outros também são tão culpados e às vezes mais culpados do que aquele próprio que o cometeu. Na pergunta 640, aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? E eles respondem que é como se o tivesse praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas se achando o feito dele tira partido, é que o aprova, é que o teria praticado, se pudera ou se ousara. Então, muitas pessoas são covardes, não têm a coragem de fazer aquilo que gostariam de fazer, mas se aproveitam do que os outros fazem. Então, ele é tão culpado quanto o outro, ele está cometendo um erro tanto quanto o outro. Na pergunta 641, será tão repreensível desejar o mal quanto fazê-lo? E desejar, quando a coisa fica só na nossa mente, como é que se dá? Depende. A virtude é resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando haja possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Aquilo que nós alimentamos na nossa mente, nós criamos vida. Em algum momento, nós vamos encontrar aquilo que nós criamos, alimentamos, desejamos na nossa mente. Se não vamos encontrar a situação como nós desejamos, mas, de alguma forma, este pensamento vai tomar vida e nós somos responsáveis por ele. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos.
por aquilo que nós alimentamos intimamente. É um tipo de responsabilidade que nós precisamos estar também atentos, percebendo, vigilantes. Na pergunta 642, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Aquela posição futura assim, e quando a gente for para o mundo espiritual, né? Se vamos ficar numa situação boa, vamos ficar numa situação ruim, se nós só não praticarmos mal? E eles dizem que não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Quantas pessoas que estão à nossa volta, que são da nossa responsabilidade, que nós largamos de mão e essa pessoa acaba cometendo uma loucura, acaba fazendo algo errado. Nós somos corresponsáveis por não termos ajudado ou não termos dado a nossa parcela de contribuição, o nosso apoio. Principalmente se for parente, se for amigo, se for filhos, é uma grande responsabilidade. Família é uma grande responsabilidade. Então, nós precisamos dar o melhor de nós. Estarmos conscientes de que estamos dando o melhor de nós. E aí sim, nós não somos responsáveis pelo que a pessoa escolheu fazer, mas nós somos responsáveis por termos nos esforçado pelo melhor por aqueles que estão à nossa volta e pela humanidade, como profissionais, enfim, o que estiver ao nosso alcance. Na pergunta 643, haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E eles respondem que não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Sempre há possibilidade de fazer o bem. Basta que se esteja em relações com outros homens para que esse tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do vosso poder, todas as vezes que o seu concurso seja necessário. Sempre há oportunidades, a vida sempre nos traz oportunidades, todos os dias, de fazermos algo bom. Seja através do pensamento, seja através de uma oração, seja através da ação. Nós temos condições de fazer alguma coisa boa e útil aproveitando as horas do nosso dia. Na pergunta 644, para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Aquelas pessoas que nascem, por exemplo, no meio de um tráfico de drogas. Então eles respondem, sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu. Quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Esses espíritos, muitos deles, escolhem essa prova, essa provação. Estar em um meio onde ele sabe que tem tendência àquele vício, àquele processo, ou à violência, e ali ele ser testado, de forma que ele vai encontrar condições íntimas de suportar aquela tentação. E muitas vezes essas pessoas, elas se tornam um imã que vai mudar as condições daquele local, daquelas outras pessoas, através do seu exemplo bom, através do seu esforço. Muitos espíritos pedem para retornar aos locais em que erraram muito, para servirem de apoio para aqueles com os quais errou, ou para ser testado e tentado e vencer a sua tentação e fortalecer a sua vontade íntima. Muitas situações dessas ocorrem. Na pergunta 645, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? É o caso dessas pessoas que nós estávamos falando. Eles estão naquele ambiente de vício. Então, o mal não é uma coisa irresistível, não é uma coisa assim que impossível de não cometer, impossível de não praticar. Eles respondem que arrastamento, sim. Irresistível, não.
Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. É o que nós estávamos conversando. Eles realmente vêm com essa tarefa. Não precisa ser espírito muito evoluído para ter uma tarefa. Às vezes, são espíritos que erraram muito, mas que se determinaram a acertar. Então, eles vêm com tarefas, sim, de ajudar, a combater aquele tipo de vício, a combater aquele tipo de mal através das suas ações. Na pergunta 646, estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? E eles dizem que o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento está em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus, o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Na passagem do óbolo da viúva, quando ela bota uma moedinha no gasofilácio, aquilo representou muito mais em termos de caridade, de boa ação, do que as várias moedas que muita gente rica colocava ali, mas sem nenhum valor ou sem nenhum sentimento. E nos dias de hoje nós vamos ver isso muito bem nas áreas assistenciais das casas espíritas, ao trabalhar com pessoas em situação de rua. Muitas vezes nós vamos ver que pessoas que moram nas ruas, que estão na situação de morar em ruas, essas pessoas, elas são capazes de dividir o pouquinho que elas têm, o pãozinho que elas ganham, ou lembram do outro quando vão pegar alguma coisa. Quando muitas vezes nós que estamos ali trabalhando na casa espírita, ainda temos assim uma casca tão grossa de egoísmo, incapazes de compartilhar aquilo que nós temos, de doar aquilo que nós temos. Quando vamos doar alguma coisa, procuramos aquilo que nós não usamos ou aquilo que temos de pior. Quantas vezes os guarda-roupas abarrotados de roupa, nós não conseguimos tirar uma pecinha para ajudar nas várias atividades assistenciais das casas. Vamos repensar isso, como é que anda esse nosso exercício de boa vontade, porque é um exercício, ninguém vai deixar de ser egoísta de uma hora para outra. Somente com a prática do exercício, com a prática do dia a dia, é que nós vamos conseguir de alguma forma melhorar. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.